Nós estamos prestes a vivenciar uma mudança em áreas da nossa vida que vão ter uma duração de 18 meses. Isso mesmo, de 1 ano e meio. Essa alteração tem a ver com uma configuração no céu, que se chama nodos lunares. Eles têm a ver com os eclipses que acontecem em luas cheias e luas novas e também com a alteração desses eclipses nos signos, que eles entram e saem periodicamente. E você quer saber como isso afeta tanto o coletivo quanto tua vida individual? Então vem comigo que eu vou te contar tudo nesse vídeo que começa agora. Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao canal de Ciclos Femininos. Eu sou Adriana Santos, professora, astróloga e numeróloga. E por aqui eu entrego para vocês tudo sobre as fases da lua, ritmo feminino, produtividade cíclica e principalmente como viver com menos pressa e mais presença. No vídeo de hoje nós vamos tocar num assunto muito interessante, que são os nodos lunares, que são responsáveis pelos eclipses esses que estão mudando de signo. Por que tudo isso acontece? Por que dura 18 meses? E como é que isso modifica tanto a nossa vida, seja num âmbito coletivo quanto também no âmbito individual? Primeira coisa, é preciso compreender o que são os nodos lunares. Vou explicar de forma bem resumida, porque é um assunto muito denso, extremamente técnico, e eu não tô afim aqui de conversar astrologuês com vocês, eu quero simplesmente passar a informação de forma simples para vocês entenderem como serão os próximos 18 meses da vida de cada um. Nodos lunares não são pontos físicos no céu, como o Sol, a Lua, Marte, Virgem ou Mercúrio. Eles são cálculos matemáticos, que são descobertos através da órbita da Terra ao redor do Sol e da órbita da Lua ao redor da Terra. Essa parte de cálculo produz dois pontos que estão sempre a 180 graus um do outro. Um é chamado de nó do norte, cabeça do dragão, o outro de nó do sul, cauda do dragão. O que eles significam em simbologia? O nó do norte vai representar a nossa bússola de alma, o nosso propósito, a nossa zona de desconforto que a gente precisa aprender para autodesenvolver a nossa parte mais humana, a nossa parte mais bela que o universo nos entregou. Já o nó do sul é tudo aquilo que eu faço de olhos fechados, é a minha bagagem, seja de outras vidas ou até mesmo desta, que eu simplesmente sei, aquela energia de fácil acesso, e que por isso, por ser tão de fácil acesso, pode produzir em nós uma zona de conforto. E uma zona de conforto gera apego. E o apego pode gerar padrões repetitivos, sejam eles comportamentais ou até mesmo um alto nível de acomodação. E o que a astrologia moderna nos ensina com isso? Que o nosso nó do sul, que é de fácil acesso, ele deve ser integrado. A gente deve entender que essa energia é sim uma zona de conforto para nós, mas não a ponto de nos parar, e sim de nos impulsionar ao nó do norte, que é lá o propósito de alma, que é lá o que realmente a gente veio aprender a entregar aqui nesse mundo. E os nodos lunares, eles estão altamente associados com os eclipses. Por quê? Os eclipses sempre acontecem em pares também. Perceba, os nodos são dois, os eclipses acontecem em pares, sendo dois. Deste modo, nós temos eclipses solares, quando estamos com uma lua nova no céu, e eclipses lunares, quando estamos com uma lua cheia no céu. E o que os nodos têm a ver com os eclipses? Se não houvesse os nodos, esses pontos matemáticos, nós teríamos eclipse todo mês. Todo mês tem lua nova e tem lua cheia. Então, por que os eclipses acontecem em períodos específicos? Graças aos nodos lunares. E para fechar esse arco de entendimento, que existem esses pontos matemáticos chamados nodos lunares, que eles têm tudo a ver com os eclipses que acontecem, sejam eles solares ou lunares, em luas cheias ou luas novas, esses eclipses acontecem em determinados signos. E aí a gente vem para a pergunta inicial que eu falei para vocês. Estão ouvindo aí, os eclipses estão mudando de eixo, estão mudando de signo, o que é isso? Vamos fazer a continha aqui que tudo são dois, tudo em dupla. Nós temos o nó do norte e o nó do sul. Nós temos eclipses solares e lunares. Nós temos eixos de signos que tocam esses eclipses, que andam de 2 em 2. Porque na astrologia existe uma nomenclatura chamada signos opostos complementares, que inclusive é o meu método de análise de mapa astral de nascimento. Eu sempre olho as casas do seu mapa de 2 a 2 com signos que estão em oposição, mas que têm assuntos que se complementam. Como assim, Adriana? Assuntos que se complementam em oposição? A oposição acontece nesses 180 graus que eu já expliquei aqui para vocês. De um lado, nós temos um ponto do nó do norte, e 180 graus, no outro eixo, nós temos o ponto do nó do sul. Conforme esse cálculo matemático lindo produz uma dança no céu, esses nodos vão mudando de signos. E essa duração da mudança é justamente de 18 em 18 meses. Há 1 ano e meio, nós estamos vivenciando o eixo Peixes-Virgem. E a partir de agora,
final de julho, nós vamos entrar no eixo Leão-Aquário. Como eu disse, a oposição dos signos vem do posicionamento que eles estão. Agora, a completude deles é porque os assuntos, embora pareçam totalmente diferentes, eles têm uma conexão muito bonita e interessante. Por exemplo, o eixo que nós estamos nos despedindo agora, que é o de Peixes e Virgem, vem falar do nó do sul, a nossa razão, e o nó do norte, a nossa fé e espiritualidade. Nós viemos, nos últimos 18 meses, sendo convidadas a soltar o controle, a rigidez, o perfeccionismo e a mania de hiperanalisar tudo, que são as sombras de Virgem que estavam no nó do sul, para nós desenvolvermos a prática do perdão, o confiar na intuição e principalmente o soltar e deixar fluir, porque na verdade a gente não tem controle de praticamente nada. Esse era o nó do norte, em Peixes. Durante 18 meses esse foi o convite. De forma coletiva, esses são os assuntos Peixes Virgem. De forma individual, depende de quais casas astrológicas você estava tendo esse toque no seu mapa. Para pessoas, por exemplo, que têm o eixo Peixes Virgem na casa 1 e na casa 7, mexeu altamente com a identidade dessa pessoa, de como ela se projeta no mundo e os relacionamentos que ela mantém. A casa 1 é a casa do eu, a casa 7 é a casa do nós. Casamentos, relacionamentos, parceria e networking. Olha só. Agora, num outro exemplo, casas 4 e 10 sendo tocadas por Peixes e Virgem, fala justamente da questão familiar, nossa base, nosso pertencimento, o lugar que a gente se sente em paz, versus a projeção, o sucesso, o status, a minha carreira, como eu me projeto lá no mundo e qual legado que eu quero deixar. Entender os pontos que tocam o nosso mapa de nascimento é entender onde as mudanças acontecem. Só que eu tô falando do que a gente está encerrando. Já passamos 18 meses no eixo Peixes Virgem, da razão versus a fé. E agora a gente entra em um lindo novo ciclo de 18 meses, no eixo Leão e Aquário. E o nó do sul em Leão, minhas maravilhosas, vem nos falar de desapegar o ego inflado, de desapegar do autoritarismo, de desapegar da tua verdade como única e absoluta, da necessidade de ser sempre o centro das atenções e de transformar as suas questões em um drama pessoal único, como se você fosse a única pessoa a sofrer ou passar por determinada situação. Esse é o nó do sul a ser desconstruído. Leão. O nó do norte é que somos chamados a desenvolver, a entregar, a ter o desconforto de aprender, aponta para o futuro, para o bem comum, para a coletividade, para a consciência de grupo e sim, para o avanço tecnológico, mas não só pelo avanço tecnológico, mas de forma humanizada, a melhorar a vida da sociedade como um todo. É respeitar a sua liberdade individual, mas aliando isso à responsabilidade social e ao espírito comunitário. Nó do sul em Leão, a minha individualidade. Nó do norte em Aquário, a minha coletividade. Como eu coloco a minha luz própria, aquilo que só eu sei fazer, Leão, em prol da comunidade, sociedade, o lugar que eu vivo, Aquário. É um dos eixos mais lindos para nós estarmos vivenciando num momento em que o mundo, o planeta, o nosso país, vive momentos tão catastróficos, tão separatistas e tão desumanos em diversas áreas, em diversas situações. É o eixo que vai trazer como pergunta a seguinte provocação. Como eu posso colocar o meu brilho e talento singular, que vem da área da minha vida que eu tenho Leão, a serviço e em prol de algo muito maior do que eu, que vem da energia do nó do norte de Aquário. Essa virada, de eixo é um momento extraordinário a nível coletivo, mas também a nível pessoal. E a nível pessoal, você descobre isso olhando para o teu mapa de nascimento. Quais são, em primeira análise, os nodos que você tem no seu nascimento? No ano que você nasceu, no dia que você nasceu, no mês e horário e local que você nasceu. Quais eram os cálculos que estavam lá? Eu, por exemplo, tenho Leão e Aquário como nodos de nascimento. Eu estou aí, no nodo mundial e no nodo de nascimento, assim, para eu aprender, para eu soltar, para eu experienciar essa vivência. Agora, e os seus? Onde estão? Quais são seus nodos de nascimento? Como estão as casas dos nodos que estão entrando agora para 18 meses de mudança na tua vida? Para você desapegar do eu e pensar no nós. Mas não desapegar do eu a ponto de se perder, mas sim de colocar o teu brilho em prol daquilo que a humanidade precisa. É um momento lindo, é um momento único e é um momento que eu te convido a ler a descrição aqui, entrar em contato comigo e fazer o seu mapa de direção dos nodos lunares para 2026 até 2027. Descubra onde é que cada um desses nodos tocam a tua vida e onde você é chamada a desapegar, desconstruir, para, enfim, se autodesenvolver.
Um grande beijo. Estou de volta, viu? Agora toda semana tem vídeo por aqui e eu espero você na semana que vem pra gente falar sobre mais assuntos lunares, sobre mais ritmo feminino e sobre viver com menos pressa e mais presença.